Queridos irmãos e irmãs, nesse espírito da oitava de Natal, ainda com um coração cheio de alegria, louvando a Deus por esse mistério do seu Filho eterno, unigênito, que se fez humano e habita entre nós. Hoje a Igreja nos oferece a oportunidade de celebrarmos a Sagrada Família, e a liturgia da palavra que acabamos de ouvir é muito rica de ensinamentos. Então, iniciemos a nossa reflexão pelo Salmo: Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. O que significa temer ao Senhor? Significa reconhecer a sua santidade e a nossa necessidade dele. Tememos a Deus quando reconhecemos que nossa vida depende dele. E se alguém tinha dúvida disso, nesse tempo de pandemia ficou claro, só não entende quem não quer. A nossa vida sempre esteve na mão de Deus. Talvez a gente achava que não, mas hoje nós temos a convicção de que de fato tudo está guiado e conduzido pelos seus desígnios de amor. Pois bem, confiar então em que nossa vida depende dele e que, portanto, precisamos dele, é que nos conduz a buscar seus caminhos e sua vontade. E o salmista recorda que um homem e uma mulher são felizes quando, constituindo família, pelo amor conjugal e também pela paternidade e pela maternidade, encontram a sabedoria e a vida nos ensinamentos de Deus, nosso Senhor. O caminho da vida é o caminho da vontade do Pai. E nós sabemos, a vontade do Pai é que nenhum de seus filhos se perca. A vontade do Pai é que todos conheçam o seu amor e se deixem conduzir por ele. É isso que nós encontramos na família de Nazaré, José e Maria e Jesus, o Filho. O ambiente familiar sempre é um ambiente e um espaço educativo, formativo, onde se reafirma a identidade e a consciência. Inclusive nos confrontos que existem na vida familiar, principalmente dos filhos em relação aos pais, vai se formando o caráter das crianças, dos adolescentes e dos jovens. No entanto, o apóstolo Paulo diz na segunda leitura da carta aos Colossenses que é preciso crescer no amor. Portanto, o amor não é algo que é dado de uma vez por todas. Tem gente que acha que amar é não crescer, não progredir. E é justamente o contrário. Quando nós somos conduzidos no amor, o amor vai nos edificando como seres humanos. O amor vai nos transformando como pessoas. O amor vai dando sentido às coisas que vivemos. O amor vai enriquecendo as relações interpessoais que nós estabelecemos, seja no ambiente familiar, seja fora do nosso lar. Portanto, é preciso pedir ao Senhor que nos dê a alegria de crescer e de progredir no seu amor. Aqueles que progridem e crescem no amor são justamente aqueles que se revestem, como diz o apóstolo, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de paciência. São 5 elementos importantes como o amor se revela. Às vezes a gente diz, eu tenho amor, mas não tem misericórdia. Então, alguma coisa está errada. Eu tenho amor, mas sou violento, não sou manso. Alguma coisa está errada. Precisa crescer muito ainda.
Ah, eu sou uma pessoa amorosa, mas não tem paciência com a fragilidade e o erro do outro. Já sai cortando cabeça, né? Guilhotinando todo mundo, né? E tudo isso também se revela na bondade e na humildade. Os arrogantes, os soberbos, não conhecem o amor. Quem é arrogante e soberbo está muito longe do amor de Deus. E para que dizer quem é mau? A maldade é o sinal mais explícito de que nós estamos longe do amor de Deus. Então recordemos este ensinamento do apóstolo: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. São 5 experiências humanas, 5 atitudes que enriquecem nosso comportamento, que enriquecem as relações interpessoais que nós estabelecemos e que revelam que nós estamos crescendo no amor de Deus. E tudo isso, o apóstolo conclui que é a força capaz de nos levar a sermos um suporte para o outro, né? Às vezes a gente lê o texto, suportando-vos uns aos outros, né? E a gente entende o suportar-se como um suplício. Ah, eu tenho que suportar essa pessoa. Não te suporto, né? Mas não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Suportar é ser suporte, é ser força, é ser apoio, ser presença amorosa. Isso dá um sentido novo às coisas. Senão a gente vive a vida inteira amargado, carregando um peso. E na verdade, se nós bebemos do amor do Pai, manifestado no Filho, e esse amor que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habita em nós, existe dentro de nós a capacidade de amar. Não é algo que está fora de nós, não é algo que a gente vai comprar numa loja, não é algo que a gente vai conquistar com sacrifício. O amor é dom, o amor é a presença do Deus vivo na nossa vida, é a presença do Espírito Santo em nós. Se nós então crescemos nesta graça, vivendo esses 5 ensinamentos do apóstolo, nós nos tornamos suporte, apoio, sustento na vida do outro. E aí então, movidos pelo amor, nós podemos nos perdoar mutuamente. É impossível viver sem perdão. Se a gente quiser carregar um morto e mais outro morto e um cemitério inteiro na vida, é fácil, é muito fácil. É só decidir não perdoar. Quem toma a decisão de não perdoar, carrega um cemitério a vida inteira. E depois não sabe por que é infeliz. Depois não sabe por que é amargo. Por que se desanima facilmente. A escolha mais libertadora que nós podemos fazer na vida é decidir perdoar. Porque o perdão não é um sentimento. O perdão não é sentimento. O perdão é um ato de vontade. Exige o nosso querer.
existe o nosso desejo. Um dos grandes filósofos da contemporaneidade, Heidegger, diz assim: nós nos tornamos o que queremos e o que desejamos. Tanto é que Jesus sempre diz aos seus discípulos: quem quer me seguir. Então significa que para seguir a Cristo é preciso um ato de vontade, um ato de querer. Ninguém se torna discípulo de Jesus sem vontade, sem desejo. Na vivência, então, deste mistério do amor que se manifesta na misericórdia, na bondade, na humildade, na mansidão e na paciência, e que nos torna capazes de sermos sustento e apoio uns aos outros, nós vivemos a reconciliação e o perdão. E vocês sabem, tanto quanto eu, que não existe vida em família se não houver perdão. Vira um inferno. Né? E vocês conhecem famílias que se destroem pela falta de perdão. Então a escolha é nossa. O que nós queremos? Para concluir, gostaria de, tomando o Evangelho segundo Lucas, apresentar um pouco esta relação de gerações. O Papa Francisco tem insistido muito que os netos devem conviver com seus avós, que os filhos devem conviver com seus pais, principalmente em idade avançada. Por quê? Porque tem coisas que a gente só aprende com a idade. Perguntem para as pessoas que têm 70 anos, 80 anos, se elas pudessem voltar a 20 anos, depois de ter aprendido tanto, muitas coisas seriam vividas de forma diferente. Mas é claro que o próprio amadurecimento leva a essa consciência. Na medida em que crianças, adolescentes e jovens têm a oportunidade de partilhar a vida com seus avós ou com seus bisavós, se transmite a sabedoria da vida. E é o que o Evangelho nos apresenta. Ana era idosa, Simeão também. E eles, guiados pelo Espírito, reconhecem a presença de Jesus. Reconhecem onde Deus salva. E muitas vezes nós somos mais jovens, eu já nem tanto, né? Porque, Júlio, já estou ali, mais ou menos. Mas quanto mais jovens, a gente tem a tendência a ser mais arrogante, mais soberbo, achar que a gente descobre o mundo e que os outros que vieram da gente é um bando de ignorantes. Talvez porque os nossos avós não sabem mexer no computador, né? Mas escutemos o Evangelho. São os de idade avançada que reconhecem a presença de Cristo e que são conduzidos pelo Espírito de Deus, porque têm a sabedoria da vida. Então que nossas famílias sempre exista o lugar e o amor para aqueles que são os nossos pais na fé e na experiência de vida. A primeira leitura do livro de Deuteronômio faz até uma promessa. Quem honra pai e mãe na velhice e na enfermidade será ouvido nas suas preces. Quem ama seu pai e sua mãe na velhice, quem honra sua mãe, receberá o perdão de seus pecados. Então, se não for por amor, pelo menos por interesse. Pelo menos por interesse. Que o Senhor nos conduza nessa sabedoria. E que a gente tenha coragem de apostar a cada dia no amor que leva o perdão e a reconciliação. E que é capaz de gerar pessoas misericordiosas, pessoas bondosas, pessoas humildes, pessoas mansas e pessoas pacientes. Amém.